Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui mais uma vez, dando início ao nosso culto cristão no ar, pelas ondas amigas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui hoje somente na presença desse que vos fala, João Menezes e Lidiane Barreto, mais uma vez falando do nosso precursor do Espiritismo, que é o Sócrates, que nós vamos continuar estudando, como quem estava nos ouvindo semana passada deve lembrar. Então, vamos à leitura de uma página para preparar para os nossos estudos. E o texto está contido no livro A Caminho da Luz, que é um livro de Emmanuel, e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, sobre esse precursor do cristianismo, diz o nosso mentor espiritual: é por isso que, de todas as grandes figuras daqueles tempos longínquos, somos compelidos a destacar a grandiosa figura de Sócrates na Atenas antiga. Superior a Anaxágoras, seu mestre, como também perfeitamente interpretado pelos seus 3 discípulos mais famosos, o grande filósofo está aureolado pelas mais divinas claridades espirituais no curso de todos os séculos planetários. Sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Sua palavra confunde todos os espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas de sentimento e cultura na alma sedenta da mocidade. Nas praças públicas, ensina a infância e a juventude o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade dos pósteros. Mas Atenas, como cérebro do mundo de então, apesar de seu vasto progresso, não consegue suportar a lição avançada do grande mensageiro de Jesus. Sócrates é acusado de perverter os jovens atenienses, instilando-lhes o veneno da liberdade dos corações. Preso e humilhado, seu espírito generoso não se acovarda diante das provas rudes que lhe extravasam do cálice das amarguras. Consciente da missão que trazia, recusa fugir do próprio cárcere, cujas portas se lhe abrem às ocultas pela generosidade de alguns juízes. Os enviados do plano invisível cercam-lhe o coração magnânimo e esclarecido nas horas mais ásperas e agudas da provação. E quando a esposa, Xantipa, assoma as grades da prisão para comunicar-lhe a nefanda condenação à morte pela cicuta, ela exclamando no auge da angústia e desesperação: Sócrates, Sócrates, os juízes te condenaram à morte. Que tem isso? Responde resignadamente o filósofo. Eles também estão condenados pela natureza. Mas essa condenação é injusta, soluça ainda a desolada esposa. E ele esclarece com olhar de paciência e de carinho. Quererias que ela fosse justa? Senhor do seu valoroso e resignado heroísmo, Sócrates abandona a terra, alçando-se de novo aos páramos constelados, onde aguardavam a bênção de Jesus. E assim, Senhor, no início deste momento de estudo do Evangelho, nós agradecemos
não só a Jesus, como sempre fazemos, mas a todos esses grandes emissários que vieram alavancar o progresso moral da humanidade, a Sócrates e tantos outros filósofos da antiguidade e pós a vinda de Jesus. Obrigado pelos conhecimentos que nos trouxeram. Obrigado a cada um que está conosco, obrigado pelas nossas vidas, que possamos agora estudar o nosso Evangelho, esclarecer um pouco mais o nosso entendimento. Que assim seja, Senhor. Então nós vamos dar continuidade ao quarto item da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Nós vamos ler agora o item 4, que diz o seguinte. Primeiro ele vai falar o que diz Sócrates e depois Kardec faz um comentário fazendo paralelo entre Sócrates e o cristianismo e posteriormente o próprio espiritismo, né? Então dizia Sócrates em sua doutrina o seguinte: a alma impura, nesse estado, se encontra oprimida e se vê de novo arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Erra, então, disse, em torno dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais já se tem visto tenebrosos fantasmas. Quais devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo, sem estarem ainda inteiramente puras, que ainda conservam alguma coisa da forma material, o que faz que a vista humana possa percebê-las? Não são as almas dos bons, são, porém, as dos maus, que se veem forçadas a vagar por esses lugares, onde arrastam consigo a pena da primeira vida que tiveram e onde continuam a vagar, até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as reconduzam a um corpo. Então, sem dúvida, retomam os mesmos costumes que, durante a primeira vida, constituíam objeto de suas predileções. Então aqui Sócrates já fala da impureza das almas, né, antes de chegarmos à perfeição, e do regresso à vida material. E agora a gente vai ver o que Kardec fala a esse respeito. Só eu queria chamar a atenção dos nossos ouvintes para um detalhe que a gente observa nesse texto aqui, né, uma linguagem totalmente espírita. Né? Se a gente pegasse esse texto, né, em vez de dizer que é de Sócrates, a gente dissesse assim, que é de Santo Agostinho, né, algum desses luminares que colaboraram com Allan Kardec, ninguém ia duvidar. Né? Dá uma linguagem, né, muito próxima dos conhecimentos que o Espiritismo veio trazer mais de 2 séculos depois, né? Inclusive do grau de materialização. 2 séculos, 2 milênios praticamente. 2 milênios já, mais um pouquinho, né? Porque Sócrates foi antes de Cristo, já tem mais de 2000 anos. Agora o que Kardec fala sobre esse pedaço da doutrina de Sócrates? Não somente o princípio da reencarnação se acha aí claramente expresso, mas também o estado das almas que se mantém sob o jugo da matéria é descrito, qual o mostra o Espiritismo nas evocações. Mais ainda, no tópico acima, se diz que a reencarnação num corpo material é consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas se encontram isentas de reencarnar. Outra coisa não diz o Espiritismo, acrescentando apenas que a alma, que boas resoluções tomou na erraticidade e que possui conhecimentos adquiridos, traz, ao nascer, menos defeitos, mais virtudes e ideias intuitivas do que tinha na sua existência precedente. Assim, cada existência lhe marca um progresso intelectual e moral. E ele cita aqui o que ele vai escrever no Céu e Inferno na segunda parte, que são os exemplos, né, que os espíritos nos trazem através das evocações. O que Kardec acrescenta aqui com relação ao que Sócrates disse? Que nesse estado de erraticidade, ou seja, entre uma encarnação e outra, o espírito também evolui. A gente não evolui só enquanto está aqui na Terra.
Entre uma encarnação e outra, a gente vê muito claramente em André Luiz, né? Quem leu a sequência dos livros de André Luiz percebe a sua própria evolução, né? Enquanto está desencarnado, fazendo cursos, fazendo trabalhos no bem, né? Desde o seu resgate das regiões inferiores, do umbral, até o ganho de conhecimento que ele teve, que ele vai nos passando através dos livros, né? O quanto ele evoluiu, né? Inclusive em capacidade de percepção espiritual, né? Visão espiritual, a capacidade de volitar, ou seja, de se deslocar sem precisar andar junto ao solo, né? Isso tudo são conquistas que ele foi adquirindo no seu estado de erraticidade. Isso está patente, né? Quando a gente lê a série toda de André Luiz com atenção, a gente observa que em Nosso Lar, Missionários da Luz e os Mensageiros, ali está o André Luiz aprendiz, recentemente resgatado lá do umbral, né? E ele aprendendo, né? No final do livro Os Mensageiros, André Luiz fala, né, que ele já tinha praticamente terminado aquela parte de aprendizagem, né, que agora ele precisava desenvolver o amor. Então a gente vê que dos outros livros que se seguem, a linguagem de André Luiz já é outra, completamente diferente. Né? Ele já tem uma compreensão, quando as palavras são dele, não dos mentores, já é mais profunda, já tem a contribuição dele também nas explicações. Então a gente vê, como você falou, né, que houve realmente... Ele deixa de ser um aluno para ser um professor nosso. Exatamente. Então é essa evolução que a gente conquista também enquanto está desencarnado, né? Aí continua aqui o 5º texto de Sócrates. Após a nossa morte, o gênio, aí está entre parênteses, daimon ou demônio, porque na época de Sócrates, essa palavra daimon não tinha o significado do demônio que é hoje aceito por algumas religiões, né? Era simplesmente um gênio, aquele espírito que colabora conosco, né? Tanto é que ele várias vezes diz assim, o meu daimon, quer dizer, o meu amigo espiritual. Né? Então diz aqui, né? Após a morte, o gênio que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos que têm de ser conduzidos ao Hades, para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades, o tempo necessário, são reconduzidos a essa vida em múltiplos e longos períodos. Então a gente observa que aquilo que Sócrates chama de Hades seria o mundo espiritual ou a erraticidade, que é o termo usado por Kardec. E tem um rápido comentário de Kardec dizendo, né? É a doutrina dos anjos guardiães, ou espíritos protetores, e das reencarnações sucessivas, em seguida a intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Lembrando que aqui erraticidade significa o intervalo que o espírito passa entre duas encarnações. Não é um local, é um estado da alma. Exato. E continua aqui mais um trecho da doutrina de Sócrates. Os demônios, que é esse daimon, ocupam o espaço que separa o céu da terra, constituem o laço que une o grande todo a si mesmo, não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem. É por intermédio dos demônios que os deuses entram em comércio e se entretêm com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. E aí Kardec vai explicar aqui sobre a palavra. A palavra daimon, da qual fizeram o termo demônio, não era na antiguidade tomada a má parte, como nos tempos modernos. Não designava exclusivamente seres malfazejos, mas todos os espíritos em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores, chamados deuses, e os menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que comunicavam diretamente com os homens. Também o Espiritismo diz que os espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros,
que são incumbidos de lhes transmitir as vontades, que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono. Ponde em lugar da palavra demônio a palavra espírito e tereis a doutrina espírita. Ponde a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. Então está aqui, né? Todo conhecimento que a gente tem, desde Sócrates até o Espiritismo, é o mesmo, né? Só que muda são os termos, as palavras. E Kardec aqui faz um jogo de palavras, só mudando uma palavra, né? Cada religião se encaixa perfeitamente no ensinamento de Sócrates. Aí temos o item 7. A preocupação constante do filósofo, tal o compreendiam Sócrates e Platão, é a de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo respeito a esta vida, que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? Então a gente observa que já naquela época, Sócrates, ele dava essa importância maior para que o homem, como ser imortal, vivesse com mais plenitude visando a eternidade, do que aqui essa passagem que é rápida para o espírito imortal por uma encarnação. E aquela passagem que a gente leu como página inicial ilustra bem isso, né? Quando a esposa dele fala: Sócrates, você foi condenado à morte pelos juízes. Aí ele fala, quase que em tom de brincadeira: ué, mas eles também não estão condenados? Na verdade, todos nós estamos condenados à morte, né? A única coisa que a gente sabe é que vai morrer um dia, né? Aí diz aqui o Kardec, o cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Não precisa nem comentar mais, porque... Exatamente, né? A importância que a gente deve dar maior é a vida espiritual. Né? E aí o item 8. Se a alma é imaterial, tem de passar, após essa vida, a um mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Muito importa, no entanto, distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimente como Deus de ciência e pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, que a impedem de elevar-se para o divino e a retém nos lugares de sua estada na terra. E Kardec comenta: Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Insistem na diversidade de situação que resulta para elas da sua maior ou menor pureza. O que eles diziam por intuição, o Espiritismo o prova com inúmeros exemplos que nos põe sob a vista. Interessante quando Sócrates fala aqui das ocupações da alma pura, né, já purificada, né, que ela se ocupa da ciência e dos pensamentos. Ou seja, o trabalho, quanto mais elevado nós somos espiritualmente, o nosso trabalho passa a ser mais científico, mais intelectual, né? Sem deixar de lado a moral, mas nós deixamos o trabalho físico, o trabalho braçal, que é a característica nossa de estarmos ligados à matéria, a um trabalho mais intelectual. E Leon Denis completa ainda da estética, né? da arte, da beleza, que isso complementa também a evolução espiritual, né? A busca do belo é uma das necessidades nossa como espírito. E até confirmando isso, né, quando começou a se falar mais intensamente do processo de regeneração da Terra, né, através do Chico, Emmanuel falou que iriam reencarnar aqui na Terra cerca de 50 mil espíritos, alguns vindo de outros planetas, que viriam alavancar a ciência, né, a parte religiosa, inclusive muitos voltados à arte. Para dar uma outra, porque a gente vê que a arte hoje está completamente banalizada também, não é? Então, e a gente vê, eu tenho visto muito nessas redes sociais, né, quantas crianças com vozes lindas, tocando, já comentei isso aqui, mas vou repetir de novo, né?
Certa vez eu vi um vídeo assim muito curtinho, né, de uma mãe, uma criança no colo que não tinha mais que 2 anos, era quase um bebê mesmo, e ele tocando com o dedinho no piano, né? Não era uma música, uma sonata, né? Mas era uma música, não era só um bim-bim-bim-bim-bim. Ele estava tocando uma música, né? Então, a gente vê que esses espíritos já estão aí. A gente vê alguns de 5 anos que tocam melhor do que muitos adultos, né? Muitos músicos tocando piano, assim, com uma destreza que a gente não... Tem uma japonesinha com 10 anos que toca violino, parece até o Paganini. Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus, pois se veriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, mas com os que lhe são próprios, só esse poderá guardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. É a palavra de Sócrates, e acrescenta aqui Kardec a sua explicação. Equivale isso a dizer que o materialismo, com proclamar para depois da morte o nada, anula toda a responsabilidade moral ulterior, sendo, conseguintemente, um incentivo para o mal, que o mal tem todo a ganhar do nada. Somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar de outra vida. Por meio de exemplos que todos os dias nos apresenta, o Espiritismo mostra quão penoso é para o mal o passar desta a outra vida, a entrada na vida futura. Também ele cita aqui a segunda parte, capítulo 1 do livro Céu e o Inferno. Então, com isso, nós vamos encerrando esse estudo dos precursores, né? E nós vamos ler aqui uma poesia que eu fiz exatamente para esse momento, que eu dei como título Programa Divino. Para os mundos criados pela suprema inteligência, foi programa do progresso feito com certa prudência. Quando cada humanidade atingia um patamar, Deus, em sua sabedoria, enviava um avatar na Terra, antes de Cristo, para aliviar nossas dores. Deste programa divino vieram os precursores: Abraão, Lao Tse, Buda, Confúcio, Arão, e os 2 mais recentes foram Sócrates e Platão. A doutrina de Sócrates, numa análise se deduz, tem certa semelhança com os ensinos de Jesus. Se a alma é imortal, eis a grande verdade. Não será melhor viver visando a eternidade? Virtude é dom de Deus, não pode ser ensinada, e no esforço da vida que ela é conquistada. E assim, Jesus, mais uma vez nos dirigimos a Ti, nosso Mestre, nosso Irmão Maior, para Te agradecer esses momentos de sabedoria, de esclarecimento, de elevação do nosso conhecimento, da nossa moral, da nosso desejo de fazer o bem. Que possamos nos mirar nesses exemplos que a humanidade vem tendo ao longo da sua caminhada, dando mais valor à nossa vida verdadeira, à vida do Espírito, aqui encarnados, sabendo que o corpo passa, mas o nosso aprendizado, as nossas conquistas morais são eternas. Fica conosco, Senhor, ampara a todos que nos ouvem, que possamos estar juntos no próximo programa. Que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.